Prosseguindo na síntese do livro do profeta Joel, o número 2, o dia do Senhor, ou o dia de Yahvé, estudando Joel capítulo 2, versículo 1 até o versículo 17. O versículo 1 diz: tocai a buzina em Sião. O termo buzina é tradução do hebraico shofar, e também pode ser traduzido por trombeta, tá bom? A trombeta vai ser muito utilizada até em relação à igreja e ao arrebatamento e ao sofrimento da grande tribulação. Então veja, tocai uma trombeta em Sião. Muitos interpretam esse texto como se a buzina causasse uma perturbação entre os povos vizinhos, mas a perturbação seria gerada no povo de Deus, e assim eles clamariam no monte da santidade de Deus, né? Ou seja, é como tocai a trombeta, então eles iriam prever o seguinte: bom, os inimigos estão chegando. A profecia é sim sobre a chegada desse inimigo, é o tema do profeta Joel. A buzina ou trombeta era tocada no dia da expiação, quando seria feito clamor pelos pecados do povo. Em Levíticos 25, versículo 8 diz: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos, tá bom? Então, quer dizer, esse era o dia da expiação que eles deveriam fazer uma vez por ano. E no versículo 9 diz: então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então o dia da expiação era especial, porque era o momento em que o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos para pedir perdão por toda a nação. Infelizmente, nesse caso agora, a trombeta já não seria um chamado para o momento do perdão. Era um chamado que estava anunciando que o inimigo estava chegando. O povo precisa despertar. Eles estavam descuidados e conformados com erros constantes dos líderes e deles mesmos, né? Então a liderança judaica, por todo esse período que nós vamos contar aí, principalmente desde Salomão, quando foi instituída a idolatria, e claro, até os dias de Jesus, era comum a liderança, infelizmente, não servir a Deus. O shofar era tocado para anunciar a invasão inimiga, como fez Oséias. Oséias vai profetizar um pouco depois de Joel, tá bom? E a sua profecia é bem localizada no período dos reis. Mas Oséias capítulo 8, versículo 1 diz: põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa de Yahvé, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Bom, então, o caso de Oséias, ele também usa a figura da trombeta, só que agora simbolizando o anúncio da chegada do inimigo. Como fez Jeremias também, capítulo 4, versículo 6, ele diz: anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Tanto a Síria, que vai levar 10 tribos do norte, quanto a Babilônia, elas ficavam ao norte de Israel, mas principalmente vinham pelo norte, porque elas não atravessavam o deserto da Arábia, tá ok? Eles vinham, passavam pelo norte, onde havia água em abundância, e ali eles desciam contra Canaã. A parte B do versículo 1 diz: o dia do Senhor vem. Joel anuncia que o sofrimento de Israel findará no dia do Senhor, no dia de Yahvé. Seguindo a data mais aceita para o livro de Joel, Jesus veio ao mundo para esse dia do Senhor, cerca de 800 anos após a profecia. Joel teria profetizado ali no ano 830 a.C.
Os israelitas não o reconheceram como Messias. Aquele que livraria Israel de todos os males da natureza, dos gafanhotos e das nações, né, eles infelizmente não receberam. Mas Jesus Cristo disse também: há outro que virá no seu próprio nome, a esse eles receberão. Por isso o dia do Senhor ainda não aconteceu. Só quando a igreja for tirada da terra é que este dia acontecerá, no fim da grande tribulação. Ou seja, aplicando dessa maneira, o dia do Senhor vai ser o período em que vai ser anunciado que eles perceberão o ataque de todas as nações do mundo, lideradas pelo anticristo. O versículo 2 diz: povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve. Após as profecias de Joel, muitos povos invadirão Israel: babilônios, medo-persas, gregos e romanos. Mas nenhum deles se compara ao exército que o anticristo trará contra Israel. Será um exército que reunirá todas as nações. Nós temos descrito isso em Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 16, quando João vê o dragão, a besta, tá bom? E o falso profeta, e vê sair da boca deles espíritos imundos semelhantes a rãs. E ele diz que são espíritos de demônios que fazem prodígios, e que eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E diz que esse exército organizado por esses demônios os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. É consenso que essa batalha ocorre no fim da grande tribulação, né? Só tem aquela divisão de interpretação, porque muitos acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e outros acreditam que a igreja passa pela grande tribulação e seria arrebatada só após a batalha do Armagedon, né, no início do milênio, na manifestação de Jesus para essa batalha. O dia do Senhor será um dia de grande livramento para Israel, mas também será um dia de sofrimento. Jesus os livrará da destruição total pelas mãos do anticristo, mas muitos israelitas morrerão. Segundo as palavras do próprio Jesus, o anticristo mataria todos os israelitas, se fosse possível, né? Olha, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, quer dizer, se não fosse Deus interferir, tá bom? Eles seriam exterminados. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Ou seja, Deus vai interromper, Deus vai influenciar na história, porque o anticristo estará perto de fazer o que Hitler não fez, né? Essa profecia de Joel tem se cumprido. Desde os dias de Joel até os dias de hoje, Israel é invadido e dominado por diversas nações. Um povo que nós podemos dizer que, na verdade, não teve paz, principalmente depois do cativeiro babilônio, né? Desde aqueles dias até hoje, eles não têm paz. O versículo 3 diz: a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Ou seja, esse inimigo que está vindo, tá bom? Ele transforma um jardim em um deserto, por isso é comparado ao gafanhoto. O exército do anticristo é comparado à praga das 4 espécies de gafanhoto. Mas este exército é pior do que o exército das 4 espécies de gafanhotos. A invasão do anticristo em Israel será marcada por uma destruição tal que é comparado ao jardim do Éden, transformando-se em um deserto. Não? Ou seja, são os extremos. Né? O que se pensa de mais belo em termos de natureza e de vida e de recurso para o homem viver é o jardim do Éden. E o que se pensa de lugar que não existe recurso para o homem viver é um deserto. É o que esse inimigo de Israel fará. Versículo 10
abalar-se-ão os céus. Joel anuncia os sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas, como o Apocalipse também anuncia. Então existe semelhança também entre a profecia de Joel e os selos e trombetas do Apocalipse. Em Apocalipse 6, versículo 12 e 13, diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Então Joel vê isso acontecendo, tá bom? E também é repetido no Apocalipse, versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então, além desse ataque do anticristo, a terra já estará vivendo um momento difícil, já que a Bíblia fala, e pode ser, eu acredito que seja literal, que durante a grande tribulação, por exemplo, caia um meteoro aqui na terra, tá ok? E esse meteoro poderá, dependendo da sua extensão, exterminar uma grande quantidade de seres vivos, tá bom? Então Joel anunciou 3 coisas que acontecerão diante do exército do anticristo. Diante dele, um fogo consome. Segundo, temerão os povos, todos os povos vão temer esse exército, além daqueles demônios que vêm induzi-los a servir ao anticristo. E tremerá a terra. No versículo 11 diz: o Senhor levanta a sua voz. Quando o anticristo cercar Jerusalém e estiver perto de destruí-la, o Senhor levantará a sua voz, anunciando o fim do sofrimento de Israel. A voz de Deus soará como foi nos dias de Moisés, no Monte Sinai, em Êxodo 19, versículo 19. E todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte temia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Então, o Senhor levanta a sua voz, aqui no caso vai ser para dar ordem, às nações e, claro, dar vitória, livramento e vitória a Israel. E no versículo 13 chega num texto muito interessante que fala de uma conversão profunda. Ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O ato de rasgar as vestes era sinal de extrema tristeza, mas o povo estava fazendo do ato de rasgar as vestes uma clara exibição para que os homens vissem. Então era muito comum dos israelitas, às vezes, querer transparecer tristeza, rasgar as suas vestes, mas era algo externo, não era sincero, não vinha do interior. Por isso, olha, parem de rasgar as vossas vestes, rasguem os vossos corações, ou seja, faça algo do interior, uma conversão verdadeira. Para se livrar da ação do anticristo, Israel terá uma conversão verdadeira. Isso é profetizado também pelo profeta Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, tá bom? O corpo vai receber o espírito. Ali, espírito com letra minúscula, que é o corpo do homem voltando à vida. Jesus Cristo disse que fazer atos externos para agradar os homens não gera galardão espiritual, gera apenas o galardão físico, que é os homens, é o que os homens recebem neste mundo. Ele diz em Mateus 6,2: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Ou seja, o galardão deles é serem aplaudidos pelos homens. Eles querem aparecer para os homens. Os israelitas deveriam deixar o exterior, a aparência, e chegar na presença de Deus com o coração rasgado.
O coração é descrito como lugar onde ocorrem as decisões morais e espirituais, ou seja, uma conversão realmente do interior, uma conversão verdadeira. Essas decisões são para bem ou para mal. Mateus 15:19 diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Ou seja, tudo que você fizer deve fazer do interior. Do interior também vem até as palavras ruins, que no versículo 19 Jesus Cristo diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Davi descreveu a atitude de Deus a um coração rasgado, um coração quebrantado, ou seja, aquele que passou por uma conversão verdadeira, né? Sempre lembrando o seguinte, que o Senhor Deus, ele tem um perdão perfeito para nós. Isso é o que todo cristão tem que ter em mente. Não deixar que Satanás faça acusações contra ele por causa do passado. Deus esquece e esquece de forma perfeita a todo aquele que se arrepende e muda o seu caminho. Então veja o que Davi diz. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, aquela pessoa que está quebrantada diante de Deus. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, Davi entendia de perdão, né? Ele entendia de perdão porque ele percebeu o momento que ele se arrependeu sinceramente, que Deus ordenou o profeta Natan que voltasse e dissesse para ele: olha, também não morrerás, o Senhor traspassou o teu pecado. Joel encontra o povo em um grande abismo, mas ele não se ocupa de mostrar os pecados do povo, ele se ocupa de apresentar a solução do problema. No auge da emergência, ele se preocupa com o tratamento, não com o diagnóstico, né? Bem interessante essa mensagem de Joel, e como nós aplicarmos aí a história de Israel, que nós acreditamos pela profecia que está perto de encerrar esse período de sofrimento, tá bom? Que já vem aí de 2.600 anos, tá bom? Contando só do cativeiro babilônio. Infelizmente ele vai aumentar agora nesses últimos dias da grande tribulação, tá bom? Mas por fim, como diz o apóstolo Paulo, todo Israel será salvo.